Bom, gente, então vamos conversar agora a respeito dos termos de posição e direção em mais detalhes. Para começar, nós vamos conversar a respeito do termo de posição e direção cranial e caudal. Ele serve para indicar estruturas que estão mais próximas ou voltadas, seja ao plano cranial, seja ao plano caudal. Vamos tomar como exemplo o membro. Todos os membros eles vão apresentar uma face que está voltada ao plano cranial, que é a face cranial, e uma face que está voltada ao plano caudal, que é a face caudal. Então, se nós quisermos indicar estruturas ou lesões nessas faces, nós faremos a referência de cranial, se for na face voltada ao plano cranial, e caudal, se for na face voltada ao plano caudal. Esse termo cranial e caudal, ele é utilizado para todas as regiões do corpo do animal, exceto para a cabeça, em que nós temos termos específicos que nós veremos no próximo slide. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que esse animal apresenta uma lesão na região torácica, lateral direita, e essa lesão localiza-se mais próximo ao plano cranial. Vocês podem fazer a referência de que essa lesão localiza-se cranialmente na região torácica. Ou se ela estiver mais voltada ao plano caudal, vocês podem fazer a referência que essa lesão localiza-se caudalmente na região torácica, tá? Então, notem a importância de se conhecer os planos anatômicos, né, seja de delimitação ou de secção, para compreender esses termos de posição. Como eu disse anteriormente, na cabeça, nós não utilizamos o termo cranial. Em substituição ao termo cranial, nós utilizamos o termo rostral. Então, estruturas na cabeça mais próximas ao plano cranial, nós dizemos que elas estão localizadas rostralmente, enquanto que aquelas estruturas mais próximas ao plano caudal na cabeça, nós dizemos que ela encontra-se localizada caudalmente. Tomar como exemplo o osso nasal, que serve de suporte para a narina e o focinho dos animais, né? Ele vai apresentar uma extremidade rostral, que é aquela que está mais voltada, mais próxima ao plano cranial, e uma extremidade caudal, que é aquela que está voltada para o plano caudal. Então, notem que esses termos de posição e direção nos permite localizar estruturas específicas no corpo desse animal, em localizações específicas. Ainda dentro dos termos de posição e direção, nós temos dorsal e ventral, que serve para indicar estruturas que estão mais próximas, seja do plano dorsal, seja do plano ventral. Esse termo dorsal e ventral, ele é utilizado em especial para as regiões do tronco, pescoço e cabeça do animal. Para os membros, nós vamos ter outras designações que fazem referência a dorsal e ventral. Então, vamos tomar como exemplo. O animal, ele apresenta uma lesão na região torácica, porém mais próximo da coluna. Então, uma lesão localizada mais dorsalmente na região torácica. Se essa lesão estiver na região torácica mais próxima aqui do externo, então essa lesão está localizada mais ventralmente na região torácica, tá ok? Um exemplo para vocês entenderem o uso desse termo dorsal e ventral. Aí, como eu disse anteriormente, para os membros nós utilizamos termos específicos. Então, nós utilizamos as terminologias proximal e distal. Proximal para indicar as estruturas no membro que estão mais próximas ao tronco do animal e distal para indicar aquelas estruturas que estão mais distantes, afastadas do corpo do animal, do tronco do animal. Essa terminologia proximal e distal nós também podemos utilizar para fazer referência a pontos específicos nos ossos que constituem o membro desse animal. Então, vamos falar no membro torácico, no braço aqui, né? Nós temos o húmero, então nós temos a extremidade proximal do húmero, que é aquela que encontra-se próxima ao tronco do animal, e a extremidade distal do húmero, que se encontra mais afastada do corpo do animal. E assim por diante. Aqui no antebraço, nós temos rádio e una. Nós temos a extremidade proximal, mais próxima do tronco do animal, e a extremidade distal, mais distante do tronco do animal.
Ainda, quando nós falamos a respeito dos membros mais específicos da pata dos animais, quando nós fazemos referências vamos falar primeiro do membro torácico. Quando nós fazemos referência à superfície da pata voltada ao solo do membro torácico, essa superfície é a face palmar, enquanto que a superfície oposta da pata do membro torácico voltada ao tronco é a superfície dorsal, ou face dorsal. Já no membro pélvico, a superfície da pata voltada ao solo é chamada de face plantar, enquanto que a face oposta, que está voltada ao tronco, é a face dorsal, tá? Então, esses são termos específicos utilizados para as patas dos animais, no membro torácico, superfície ou face palmar voltada ao solo, nos membros pélvicos, superfície ou face plantar voltada ao solo. Nós temos ainda termos de posição lateral e medial, utilizado para indicar estruturas que estão mais próximas ou distantes daquele plano sagital ou mediano que corta o corpo do animal ao meio. Então, vamos tomar como exemplo o membro. Nós temos uma face no membro que está voltada mais para a lateral do corpo do animal, para fora do corpo do animal, que é a face lateral. E uma face do membro que está voltada para esse plano medial, que vai ser então, para esse plano mediano ou sagital, né? Que vai ser então a face medial. Tá ok? Então, dando para vocês o exemplo do membro, que nós teremos a face lateral voltada externamente ao corpo do animal e a face medial que está voltada a esse plano mediano ou sagital. Mas, lembrando que isso também, esse termo lateral e medial vale para todas as regiões do corpo do animal. Nós temos ainda os termos superficial e profundo. Superficial serve para indicar estruturas que estão mais próximas da superfície do corpo, enquanto profundo, estruturas que estão mais profundas da superfície do corpo. Então, nós podemos ter uma lesão superficial ou uma lesão profunda. Um outro exemplo, a pele ela é uma estrutura mais superficial quando comparada a artérias e ossos, que são estruturas localizadas mais profundamente. Então, vocês podem utilizar o termo superficial e profundo, por exemplo, para se referir a lesões, né, que podem ocorrer de maneira mais superficial ou de maneira mais profunda no corpo desse animal. Temos também os termos interno e externo, que o próprio nome já diz. Interno corresponde a algo que está no interior do corpo do animal, ou no interior de um órgão, ou no interior de uma cavidade. E externo corresponde àquelas estruturas que estão fora do corpo do animal, ou fora de um órgão, ou fora de uma cavidade. Vou dar um exemplo para vocês. O cachorro apresenta uma massa tumoral, um aumento de volume no interior do estômago, ou ele apresenta um aumento de volume externamente ao estômago. Então, ele apresenta um tumor interno ou externo ao estômago. Um exemplo, tá? Então, notem que esses termos de posição e direção permitem ao profissional compreender onde que estão localizadas determinadas estruturas, lesões, alterações no corpo desse animal. Outro termo de posição e direção que nós temos é superior e inferior, que serve para os lábios, dentes e pálpebras. Então, nós temos a pálpebra superior, pálpebra inferior, lábio superior, lábio inferior, arcada dentária superior, arcada dentária inferior. Nos animais que apresentam 2 ou mais dígitos, nós temos ainda o termo axial e abaxial, que funciona da seguinte maneira. Se você traçar um eixo no membro pélvico ou torácico desse animal, a face do dígito que está voltada para esse eixo vai ser designada de axial e a face oposta vai ser designada de abaxial. Isso também serve para identificar a posição de determinadas estruturas ou lesão, se ela está localizada na face axial ou abaxial de determinado dígito.
Porém, isso só vale para animais que apresentam 2 ou mais dígitos. Por exemplo, no caso de equino, que apresenta um único dígito, né? O equino ele apoia todo o seu corpo num único dígito. Então, esse termo de posição axial e abaxial não vale para essa espécie. E por último, para a gente finalizar nossa disciplina, nós temos também os termos de movimento. Então, dentre os termos de movimento, nós temos a flexão ou extensão. A flexão é aquele movimento que resulta da diminuição do ângulo formado entre dois ossos ou duas partes do corpo, enquanto que a extensão é quando esse ângulo formado entre esses dois ossos ou duas partes do corpo aumenta. Então, no caso aqui representado nessa imagem, nós temos a flexão e extensão da cabeça, no equino. Então, na flexão, reduz o ângulo formado entre a cabeça e o tronco do animal, e o pescoço, né? Enquanto que na extensão, você amplia esse ângulo entre a cabeça e o pescoço. Tomando como exemplo o equino também, você tem um movimento de flexão e extensão durante a passada desse animal, ou seja, durante o caminhar desse animal, onde vocês notam que ele vai flexionar e estender as articulações do seu membro torácico e pélvico. Outro exemplo de termo de movimento é a abdução e adução. A abdução é quando afasta-se o membro do plano mediano ou sagital, e a adução é o movimento contrário, quando você traz esse membro de novo próximo em direção ao plano sagital ou mediano. Um exemplo é o movimento que o cachorro faz ao urinar. Ele faz uma abdução do membro pélvico, ou seja, ele afasta o membro pélvico do plano sagital para urinar e depois ele faz uma adução, ou seja, ele retorna o seu membro pélvico à sua posição normal, ou seja, mais próximo desse plano sagital. Nós temos ainda o movimento de rotação, rotação medial ou lateral. Rotação medial é quando o animal rotaciona o membro em direção ao plano medial, enquanto que a rotação lateral é em direção ao plano mediano, né, o sagital, enquanto que a rotação lateral é quando o animal rotaciona esse membro no sentido contrário, ou seja, rotaciona esse membro no sentido contrário ao plano sagital ou mediano. Um exemplo são... Vamos tomar como exemplo o equino, né? Que no seu caminhar, por exemplo, às vezes ele pode fazer essa rotação. Ele tem animais, né, que tem a passada errada, a pisada errada, e daí ele rotaciona, ele pode fazer essa rotação, por exemplo, medial, de rotacionar o membro para... quer dizer, uma rotação lateral, né? Ele rotaciona o membro mais para lateral. E por último, né, nós temos o movimento de circundação, que é o movimento que ocorre quando a extremidade distal de um osso, ela consegue descrever como se fosse um cone. Um exemplo que nós temos esse movimento de circundação ocorre na articulação coxofemoral, que é a articulação do fêmur com o osso coxal. Esse movimento ele é um pouco limitado em alguns animais, mas você consegue, né, pegar esse membro e rotacionar ele dessa forma, fazer esse movimento de circundação. Então, gente, esses foram alguns dos termos de movimento mais utilizados, mas existem muitos outros, né? Então, eu só quis apresentar, pincelar para vocês algumas dessas informações. Aqui, só para esclarecer uma dúvida, dependendo da literatura em que vocês forem buscar para complementar o estudo, vocês podem encontrar duas designações aparelho ou sistema, né? Então, aparelho urinário, aparelho genital ou sistema urinário, sistema genital. Esses dois termos, eles servem para designar a mesma coisa, ou seja, essas duas formas de designação, elas estão corretas. Elas representam um conjunto de órgãos que apresentam funções complementares
para determinada funcionalidade no corpo daquele animal. Então, está correta ambas as formas, sistema ou aparelho. Então, sistema respiratório, aparelho respiratório, ambas as formas estão corretas para a designação desses órgãos com finalidade complementar. E aqui, gente, apenas como curiosidade para vocês, nas nossas aulas práticas, nós geralmente trabalhamos com órgãos que encontram-se mantidos em formol, preservados em formol. No entanto, atualmente existem técnicas modernas que são chamadas de plastinação, que consiste na substituição do fluido corporal por resinas plásticas, como silicone, o que permite a melhor manutenção do aspecto anatômico desses diferentes órgãos, dos sistemas que compõem o corpo do animal e uma preservação a longo prazo. Porque além do formol ser uma substância nociva, né, os órgãos preservados em formol, eles vão perdendo suas características com o passar do tempo. No entanto, essa prática de plastinação ainda não é bem difundida. Acredito que a maioria das instituições de ensino no Brasil ainda não utilizam dessa técnica, porém existe um museu itinerante, né, que percorre aí todo mundo, que apresenta peças humanas preservadas dessa forma, para visualização e compreensão da anatomia. Então aqui, gente, apenas como consideração final, a disciplina de anatomia vai envolver muita nomenclatura, tá? Então assim, e essa nomenclatura ela vai ser importante para vocês depois compreenderem outros aspectos envolvidos em outras disciplinas, como aspectos fisiológicos. Então, o que eu oriento vocês é estabelecerem um cronograma de estudo, uma disciplina para vocês estarem sempre estudando as aulas disponibilizadas para evitar essa sobrecarga de nomes muito próximo à prova, tá ok? Ou seja, para vocês irem se habituando a essas diferentes nomenclaturas ao longo da disciplina e não chegar na prova com muito conteúdo para se aprender na última hora, tá ok? É isso, então nós nos vemos agora na nossa segunda aula teórica. Até mais!